Pessoal, eu devo start na gravação da web aula ao vivo de hoje, tá? Antes da gente iniciar nossa web aula ao vivo, eu vou compartilhar com vocês as diretrizes aqui do Senai Unidigital, tá? É um compilado aí das regras que tanto o docente, né, o professor, quanto os discentes, né, os alunos, seguem aqui no decorrer das web aulas, tá? Depois dos informes, a gente vai voltar à nossa programação normal aí da web aula ao vivo, tá? Deixa eu compartilhar aqui o vídeo, tá? Aí daqui a pouco a gente inicia. Como aproveitar melhor sua web aula via Teams? Participar de uma web aula é mais do que entrar na chamada, é estar presente, focado e respeitando o momento de aprender. Vamos às dicas? Escolha um lugar tranquilo, bem iluminado e sem barulhos. Isso ajuda você e toda a turma a manter o foco na aula. Entre na sala alguns minutos antes do horário. Assim você consegue testar a internet, o áudio e começar a aula com calma. Sempre que possível, mantenha a câmera ligada. Isso mostra envolvimento. Mas lembre-se, esteja com roupa apropriada, em um local adequado e cuide do que aparece ao fundo. Você está em um ambiente de aprendizagem. Quer falar? Use o chat ou a função levantar a mão. Respeitar o tempo de fala do outro ajuda todo mundo a participar melhor. Evite distrações durante a aula. Feche outras abas, guarde o celular e foque no conteúdo. Esse é o seu momento de aprender. Em caso de dúvidas sobre o conteúdo, fale com seu tutor ou tutora. Para dúvidas sobre acesso ou uso da plataforma, procure um monitor. Use o AVA, ele é o seu canal direto com a equipe. Você faz parte da aula e a gente está aqui para ajudar você a aproveitar o melhor dela. Pois é, pessoal. Deixa eu... Vou compartilhar aqui com vocês a tela, tá? Só um minutinho aqui. Beleza. Compartilhar aqui. Então, pessoal, última aula a gente fez análise do desafio, tá? Do desafio foi o 3, né? SAP 1, tá? Lembrando que nos primeiros desafios, como eles são mais elaborados, requer um conhecimento em instalações elétricas prediais a mais, né? Lembrando que essa UC aqui é uma UC voltada para o eletricista industrial, tá? Então, o eletricista industrial, ele tem que estar versado em, assim, pelo menos nas instalações elétricas de modo geral, né? Na predial e, obviamente, né, na industrial. Então, essa UC aqui, embora o nome aqui seja instalações elétricas prediais, ela é mais genérica, tá? E nessa UC nós já estamos discorrendo, na verdade, né, sobre esses dois tipos de instalação, tá bom? Então, nas primeiras aulas aí a gente discorreu, né, no desafio um, desafio 2 e depois, né, lembra que a gente teve o workshop, do workshop, né, a gente voltou para os nossos desafios, né, o que foi o desafio da aula passada, né, o desafio 3, tá? É, e, e hoje vamos prosseguir com o desafio 4. Eu sei que talvez algum de vocês aí eu sei que vocês já estão aí na unidade a partir das 18 horas, tá? E vocês ficam comigo das 19 às 20 e das 20 até às 22, né? Ficou acordado aí que vocês vão fazer algumas atividades, tá? Inclusive, eu já vou discorrer sobre elas. Aí lembrando, pessoal, que tinha aqui um aviso para o workshop do pessoal da tecnologia, segurança do trabalho, tá? Mas aquele eu pedi pro Vinícius tirar, porque
porque aquele workshop o único que serviu aqui para vocês, né? Seria interessante vocês participarem desse também, tá? Mas foi aquele que a gente participou, né? Vocês participaram aí sobre a energia e automação, tá? Esse outro workshop vai ficar só para os cursos técnico em segurança do trabalho, tá? Por isso que eu até pedi para o Vinícius retirar aqui rapidamente, né? Ele retirou que tinha um login, né? Tinha a senha aí de entrada, tá? E lembrando, pessoal, que no decorrer como, né, não entrou alguém ainda nessa sala aqui, ou pelo menos dei até uma observada no e-mail para ver se tinha algum aviso aí de Niquelândia falando que não, né, o pessoal não está presente, né? Como a gente tem que fazer as chamadas, tá? A chamada aqui, inclusive, eu vou já deixar uma observação aqui, vou parar o compartilhamento aqui. Lembrando, desde a aula passada, as chamadas elas funcionam por horário, tá? Das 19 às 20, você comparecendo aqui na aula, você vai receber a sua frequência, né? Já das 20 até as 21 horas, ela vai ficar condicionada à entrega da atividade, tá? Então, né, até o momento aqui dessa aula, não houve ainda a presença de algum aluno aqui, né? Igual comentei, olhei no e-mail para ver se não tinha nenhum aviso aqui, né? Porque geralmente quando tem um evento, alguma coisa assim que não dá para vocês terem aula, né? A unidade de Niquelândia ela avisa antes, tá? Mas olhei aqui no e-mail, né? Não, deixa eu até confirmar aqui. Eu estava olhando enquanto eu estava passando o vídeo. Deixa eu só confirmar aqui, pessoal. Ah, pessoal, tô olhando aqui. Só um minutinho aqui. Não. Olhei aqui, pessoal, realmente não tem nenhum aviso, tá? Então, deixa eu voltar ao compartilhamento aqui, né? Até então, não, não tem presença, tá? Eu só olhei aqui para ver se tinha algum aviso aí de última hora. Deixa eu voltar aqui a compartilhar a página, a tela novamente, tá? Então, pessoal, aí lembrando que, né, no decorrer dessa aula, caso, né, alguém entre aí, e depois eu olho o relatório, tá? De modo a ter a presença, né, o relatório aqui de presença. Que diferente do curso técnico, o curso técnico os normais aqui que nós ministramos, né? O técnico é 80%, ele não tem a necessidade de ter a frequência, tá? A frequência só, elas é apenas nos momentos presenciais, tá bom? Então, vamos dar prosseguimento. Então, a tarefa, antes de eu explicar o desafio 4, tá? Nós temos a tarefa que vale presença dos horários das 21 até as 22 horas, tá? De hoje, do dia 10, tá? E são dois materiais aqui, ó.
eu pedi para o monitor colocar em uma pasta apenas, né? E aqui é o envio. Lembrando que esse envio, ele começa a valer das 20 horas, né? Depois do final dessa aula aqui, até as 22. Passou as 22, não é aceito mais o envio e quem não enviar tem não tem a frequência, né? Não tem a presença nesses horários, né? Das 20 até as 22. Vai ficar com falta nesse horário. Mas aparecendo nessa aula ao vivo aqui, né? Na gravação da aula ao vivo que está ocorrendo hoje, né? Dia 10/11, você vai ter sua presença, tá? Obviamente, aparecendo aí na maior parte da aula, beleza? Então, antes de discorrer sobre a atividade de hoje, tá? Eu vou ajudar vocês aqui nesse material aqui, ó. Esse aqui é o material complementar, tá? E a folha de atividades dessa atividade que vale presença, tá? Vocês vão vir aqui a uma pasta, como são dois materiais aqui, ó. Vocês vão fazer o download, tá? O download da pasta, ela vai vir compactada, tá? Tá vendo aqui, ó, do lado, né, direito do seu vídeo aí. Eu vou eu vou extrair ele para a pasta. Não vou deixar ele solto aqui, não, tá? Então, você tem o material de referência que está incluso a folha de tarefa, tá? Esse material de referência, como a gente iniciou esse tipo de atividade, né, desde a aula passada, tá? Inclusive desde o workshop, né? Então faz 3 aulas, né? É, ele é um compilado de um material didático, tá? Tem um material didático que está ligada à sua disciplina, tá? De instalações elétricas. E tem esse memorial exemplo aqui, ó, para você saber como é feito o cálculo, tá? Aí, como vocês vão ter, né, das 20 horas até as 22 para entregar, tá? Eu deixei esse exemplo aqui, ó, o memorial de cálculo aqui, memorial exemplo. A gente vai trabalhar melhor esse conteúdo aí no decorrer dessa disciplina, tá, pessoal? Mas assim, aí você pensa, não, mas o eletricista tem que saber dimensionar, isso não é só papel do eletrotécnico, do engenheiro. Pessoal, antigamente, ó, só para vocês terem uma ideia, historicamente, o eletricista, né? O predial, o industrial, que é o curso aí de vocês, né? Aprendizagem, o de redes que fica lá fora, lá, é, é, instalando postes, tracionando cabos, né? O de linha viva que faz a manutenção com o circuito de média tensão 13,8 energizado, e todo e qualquer outro eletricista, antigamente não existia curso, tá? Aí, professor, não tinha curso? Não, não tinha curso. E, na verdade, você entregava essa tarefa para uma pessoa que não tinha curso, porque antigamente, pessoal, só para vocês terem uma ideia, não existia nem a função de técnico, tá? No caso da área de vocês, o técnico é eletrotécnico. Não tinha nem o técnico, só tinha o engenheiro eletricista, tá? Aí, geralmente, como não existia a figura do técnico, né? O ensino técnico, ele veio bem depois do ensino superior, né? Os ensinos aí das engenharias, né? Como geral, você tinha apenas o pessoal ali, o encarregado
que ajudava na instalação, recebia uma breve instrução, tá? Geralmente essa instrução ele ia aprimorando ela com o tempo, né, com o tempo de serviço, mas basicamente não existia um curso formalizado igual o curso que vocês estão fazendo aí de aprendizagem, né? Para eletricista industrial, nem para redes, nem predial e nem linha viva. Não tinha, tá? Então, você, né, se apresentava para trabalhar, né, via as vagas que tinha, e daí te dava um treinamento. Só para vocês terem uma ideia, a concessionária local, a mais antiga nossa aqui de Goiás, né, a Celg, no início, quando já estava bem mais desenvolvido, ela te contratava, né, como eletricista, mas você ficava em média 6 meses, às vezes até um ano, andando em todas as áreas ali da concessionária de energia. Como assim andando em todas as áreas, professor? Você ficava no estoque, né, para saber o nome das peças, né, porque mexia mais com instalações elétricas de rede de distribuição, né? Ligar padrão de energia. Você aprendia essas tarefas com mini treinamentos. Não existia uma instituição de ensino, tipo a federal, assim, né? Igual o Senai, igual o Senac, igual outras instituições, com esses cursos padronizados, tá? Tanto que o jargão, né, o jargão da engenharia, né, do Conselho dos Técnicos, para o curso de eletricista, ele é um curso de capacitação, tá? A capacitação, você ministra um conteúdo, um treinamento mínimo, de modo que esse capacitado, no caso, o eletricista, né, ou predial, ou industrial, ou de rede, adquira conhecimento para poder desempenhar as tarefas ou do eletricista predial, ou do industrial, ou do de redes, ok? Tá? Então, isso perdurou por muito tempo, pessoal, essa situação. Tanto que a Câmara de Educação, ela lista, né, o curso, por exemplo, o curso que o CREA e que o Conselho dos Técnicos chama de capacitação de eletricista, né, predial, industrial, o Conselho, a Câmara de Educação chama de curso livre, tá? O curso livre é basicamente um curso em que, se você for alfabetizado, ou seja, saber falar português, né, a nossa língua materna aqui, né, ter conhecimentos básicos, pelo menos, né, ali o primeiro grau ali, né, ou nem ter, não precisa nem ter terminado o primeiro grau, ou seja, sabe matemática básica. Se você sabe ler e escrever e tem matemática básica, praticamente, né, não é assim, é o pré-requisito para você ter a leitura dos materiais, né? Era o pré-requisito para o eletricista, tá? Então, saber ler e escrever matemática básica já era pré-requisito suficiente para você fazer a capacitação ou, né, no jargão aí da Câmara de Educação, o curso livre de eletricista da área, tá? Então, ao longo dessa disciplina, desculpa, gente. Ao longo dessa disciplina, nós, né, vimos abordando aqui o que é uma planta baixa. Eu, nos desafios lá, o 1 e no 2, eu mostrei, além da planta baixa, um projeto elétrico, tá? Então, essa atividade de presença que eu estou explicando para vocês hoje, né? Lembrando que ela vale a presença das 20 horas né, até as 22 aqui, tá? Essa atividade de presença, ela é um compilado do conhecimento de instalações elétricas, tá? Especificamente instalações elétricas prediais, tá? Porque nós vamos ter disciplinas que envolve acionamento, envolve CLPs, né, os controladores lógicos programáveis aí, né?
E que eu vou deixar essa parte da instalação industrial para essas UCs, tá? Dessas disciplinas, tá? Aqui, basicamente, a gente começou da instalação elétrica a mais básica, né, que é o predial, tá? Da instalação e vamos chegar até o projeto, tá? O projeto predial. Então, para vocês entenderem, vocês estão vendo aqui que são bastante páginas aí, né? Não se preocupe que se você está acompanhando, né? Você está acompanhando todas as aulas, por isso que eu falei que é importante você não deixar acumular o conteúdo, tá? Das atividades anteriores que valem ponto, né? Lembra aqui, ó, das que valem ponto aqui, ó, né? Do desafio um, né? Até o que seria o 8, né? Só que é uma outra situação de aprendizagem, né? Das que valem 12 pontos, até a última que vale 16, que dá um total de 100 pontos, né? Essas atividades aqui, elas buscam preencher lacunas, né? De outros conhecimentos aqui. Então, isso aqui não é um conteúdo novo, tá? Aí, em vez de eu só entregar uma folha de atividade e pedir para vocês fazer algo, tem aqui um resumo de tudo que a gente viu até agora, tá? Ele é um pouco, por isso que ficou 17 páginas, mas ele é bem extenso, tá? Justamente, ó, eu me preocupei em mostrar uma planta baixa aqui com inconformidade com que o técnico em edificações e o engenheiro civil vão elaborar, né, do jeito que eles entregam, tá? Com o layout, né, aqui ó, dos quartos, né, da cozinha, mostra até os ladrilhos aqui, né? O, esse jargão é do pessoal da civil, tá? Em vez de falar o azulejo aqui, é o ladrilho mesmo aqui das áreas molhadas, né? Porque a área molhada, ela geralmente, né, quando fala área molhada, né? Por exemplo, essa área de serviço, essa copa, cozinha, esse banheiro, geralmente é uma área é, que, que ela, por exemplo, você tem a pia aqui, né? Que você lava a louça, que essas áreas, entre aspas, molhadas, principalmente o banheiro, né? Onde nós tomamos banho, mas assim, elas têm que ser impermeabilizadas, tá? Aí por isso que o pessoal coloca ladrilho, inclusive em alguns projetos coloca até impermeabilização até na parede, tá? Em alguns casos aí. Então, aqui é um resumo mesmo, desde a primeira atividade que a gente vem fazendo aqui, né, nessa disciplina, tá? É um resumo aqui, mostra direitinho como é que é o cálculo, tá? Mostrei aqui os objetivos aqui, ó, estabelecer os parâmetros do cálculo, distribuir as lâmpadas e as tomadas pela planta baixa, criar os circuitos, né? O elétrico residencial. Daí, ó, dei uma olhada, dei uma lida aqui nessa parte, mas vocês têm plena condição de fazer essa tarefa no tempo que eu estou pedindo aqui, porque além de vocês já estarem estudando, espero que vocês já estejam estudando, tá? Isso aqui é só um resumo, tá? Eu poderia só simplesmente pedir a atividade e pronto, tá? Isso aqui eu tive o cuidado aqui de mostrar como é que é o cálculo, fazendo resumo aqui, tá? Fazendo referências nas normas aqui ao novo padrão de tomada, tá? Então, depois, a parte de iluminação eu deixei separada de propósito, tá? A de iluminação aqui, a medição de energia, né? Os quadros, eu deixei colorido aqui de propósito para destacar para vocês. Tá vendo que agora aqui é a planta baixa, só que sem aquelas referências, né? Do mobiliário, né? Ou até a referência aqui dos ladrilhos aqui, ou seja, pura e simples, só a instalação,
predial aqui, né? Só a iluminação, nesse caso, dessa planta baixa. Daí, né? Isso aqui é um resumo, tá? Depois a planta baixa aqui com as tomadas, né? De uso geral e de uso específico. Tem um resuminho aqui, lembra? Lembra que eu falei que uma instalação predial, ela pega energia direto da baixa tensão, tá? Esse desenho aqui, ele tá um pouco, né? Agora que eu estou observando aqui, né? Ele está mostrando como se ele estivesse pegando a energia da média tensão, tá bom? Mas só fazendo uma correção aqui, pessoal, a energia ele não pega direto dessa bucha aqui não, viu? Ó, que ele passa a falsa impressão de que ele está pegando a energia, né, da sua residência. Aqui é a média tensão, tá? Na verdade, ele deveria estar pegando aqui, ó, da baixa tensão, ó, X. Aqui ficou X0, que é o neutro, tá? Aqui ele está ligado em estrela, tá? Em estrela que eu tenho a fase A B e a C, tá? E aqui é 13,8, tá? Se você ligar aqui direto, você vai danificar a instalação aí do cliente, tá? Então, na verdade, essa instalação aqui, ela vem dos conectores aqui, ó, esses de cima aqui, essas buchas são a H1, a H2 e a H3, tá? Depois eu vou corrigir isso daqui, é porque do material que eu peguei aqui, agora que eu estou observando, tá? Não vem daqui não, tá, pessoal? Ele vem, ó. Aí vai ter uma bucha logo abaixo. Isso aqui é porque tá mostrando na frente do transformador, tá? Tem uma bucha logo abaixo aqui, ó, que ela tem quatro conectores. Tem o X0, o X1, o X2 e o X3, tá? O X0 é o neutro, tá? É o neutro. O X1 é a fase A, por exemplo. O X2 é a fase B. E o X3 é a fase C. Aqui é a BT, a baixa tensão. Aqui é onde que a fase é 220, tá? Entre duas, 220 vezes a IG3 dá 380 volts. E entre as três fases, né? Um motor trifásico, por exemplo, aí sim vai dar 380 vezes raiz de 3 dá 660, tá? Então a energia não tá vindo direta aqui não, tá? Esse desenho aqui, ele tá errado, tá? Agora é que eu percebi aqui no meio da aula, foi até bom eu ter visto daqui para, né, não dar uma ideia errada para vocês. Pois eu corrijo esse material aqui. E olha que eu observei ele bastante. Aí aqui, ó, depois que o projeto foi, né? Que o projeto foi lançado os pontos, ó, pontos de tomada, ponto de iluminação. Agora, saindo do quadro, vai ter que lançar, né? Lançar essa fiação aqui, tá? Mas para não tomar muito tempo de vocês, eu pedi para vocês fazerem dessa planta baixa aqui, tá bom? E daí, olha só, eu deixei duas folhas aqui para vocês podem fazer até o desenho aqui, a luminária, o interruptor, as tomadas, você pode fazer aqui na própria planta aqui, tá bom? Aqui, ó, eu tô mostrando, porque, professor, por que que você está mostrando esses cálculos aqui? Porque esse curso, ele é para eletricista industrial. Então, é igual eu falei no início da aula, né? E eu sempre venho frisando. O objetivo do curso de eletricista industrial é ele dar manutenção, pegar um projeto, né? Pronto, esse projeto aqui, ó, e instalar ele na instalação elétrica, né? Ou na de baixa tensão, ou na de média tensão, dependendo do tipo de instalação. O objetivo, né? O eletricista industrial, predial, ele por si só, né, no curso, ele não aprende a fazer o projeto, ele aprende a interpretar o projeto que já está pronto, tá? E fazer a instalação em loco.
tá? Daí, essa é uma oportunidade de vocês aprenderem como é que faz. Por isso que eu peguei esse memorial de cálculo exemplo, tá? Tá vendo que é a mesma planta aqui, ó, para vocês saberem como que as luminárias, né, as tomadas, elas foram calculadas aqui, tá? Porque aí no final, ó, eu fiz até isso aqui na mão, ó. No final, é para você sair com essa quantidade de tomadas, essa quantidade de luminárias aqui, tá? Para vocês entenderem como é que foi, né, esse dimensionamento aqui. Vocês vão olhar lá aqui nesses cálculos aqui, está bem definido. Se fosse uma turma de eletrotécnica ou de engenharia elétrica, vocês não estariam vendo esse memorial. Vocês teriam que estar fazendo ele, fazendo esses cálculos. Mas como é uma turma de para eletricista industrial, né, eletricista no geral, é importante você saber como que esses cálculos são concebidos, porque eu já ouvi até de engenheiro civil falar que projeto elétrico é simples, porque é só eu desenhar um triângulo, igual tá aqui, ó. É só desenhar um triângulo, falar que é uma tomada, só desenhar uma circunferência, falar que é uma luminária e pronto. E cobrar R$ 10.000. Não é assim, pessoal. Para essas tomadas terem sido dimensionadas aqui, existiu um cálculo lógico, e o cálculo lógico ele está colocado aqui, né? Isso aqui é um estudo dirigido, na verdade, tá? Por isso que tem muita informação, mas é só para vocês entenderem. Ó, tem um cálculo aqui do perímetro, vão lendo aí, né? A partir aí das 20 horas até as 22 horas, dá tempo de vocês lerem e replicar esse projeto aqui aplicando. Não é só eu simplesmente desenhar uma circunferência, desenhar um triângulo e falar que ela é uma tomada baixa ou tomada média, né? Desenhar esse Szinho, falar que é um interruptor. Não é simplesmente eu fazer isso, tá? Existe uma progressão lógica para eu entender o porquê que eu coloquei essa luminária aqui, o porquê que eu coloquei essa quantidade de tomadas, porque cada um desses tem essa carga aqui, ó. Inclusive, foi do que eu fiz à mão. Geralmente eu faço à mão aí com as turmas de eletricista aí, né? As presenciais, tá? Por isso que eu deixei até esse print aqui, ó, na folha de exemplo de vocês, tá? Pra vocês entenderem como é que ele foi montado aqui. Então, essa é a tarefa que vocês têm até as 22 horas para entregar, tá bom? Então, ela tá extensa, tem 17 páginas aqui, o outro tem 9 páginas, mas é porque ele é um resumo do que eu espero que você já esteja já estudando, é igual eu falei, né? Desde no início do curso foi mais fácil, né? Lá, não no início do curso, mas desde quando eu assumi a turma de vocês que foi em eletricidade, né? Tá mais fácil porque foi as aulas iniciais ali, né? Cada vez mais ela vai aumentando a complexidade. Então eu espero que vocês estejam estudando aí, estejam, não deixe acumular, tá, pessoal? Essa atividade, ela vale a frequência de hoje, mas a atividade que eu vou passar agora, que eu vou explicar agora, ela vale a frequência, né? A frequência não, vale a nota da disciplina, tá? Deixa eu fechar aqui, né? Que hoje vamos falar do desafio 4, tá bom? Vamos baixar aqui. Ó, já pedi, o Vinícius já deixou aí visível, né? A situação de aprendizagem, a folha, tá? A folha de resposta e aqui é o envio. Lembrando que essa atividade ela vale quanto? Vale 12, tá? É o desafio 4, situação de aprendizagem 1, tá? Então vamos baixar a situação 1 para o desafio 4, tá? Agora, a folha de resposta.
Elas são vários arquivos, por quê? Lembra que no desafio anterior, ó, eu vou até colocar aqui, deixa eu ver se eu fechei tudo, ó, que é a SAP, né? Já vou abrir aqui para a gente discutir. E esse daqui, ó, mas pessoal, é a mesma SAP da anterior. Lembra que eu falei que a gente ia continuar, né? Lembra que na aula passada a atividade o era você fazer um relatório, tá? Um relatório técnico. Eu até coloquei exemplo aí, pedi, o Vinícius colocou já exemplo de como que é um relatório, tá? Isso daqui, ó, eu vou baixar essa pasta aqui, ó, e eu vou colocar aqui na pasta de vocês de atividade, ela completa, mas eu vou colocar ela de proposta aqui, ó, na pasta. Por quê? Com ela de proposta aqui, ó. Então, a descrição da atividade já está aqui, tá? Vou até deixar. Então, ó, ele vem nessa pasta aqui, tá? A folha de resposta, na verdade, ela é essa daqui, tá? O orçamento. Ah, tá aqui. Eu tive que abrir de novo aqui. Então, ó, primeiro, esse essa folha aqui é só uma orientação de como que você vai imprimir o projeto, tá? Ou dá para você imprimir o projeto da folha. É só você, em vez de imprimir na impressora, sei lá, ou da unidade de vocês, ou da casa de vocês, vocês vão fazer a impressão virtual. Aí ela vai gerar o quê? Vai gerar um arquivo PDF, tá? Aí lembra que essa é a planta baixa antiga, tá? É a antiga lá da Dona Tânia, que a gente viu na atividade anterior, tá? E essa daqui é a nova. Vou colocar as duas juntas. Então, lembra, na aula passada eu mostrei a antiga para vocês. E lembra que a planta antiga só tinha um único circuito. Lembra que o Gabriel estagiário e a Natália eletrotécnica foram lá? Desculpa, gente. Foram lá e fizeram a vistoria, né? Viram, até mostrei um exemplo aqui de laudo para vocês seguirem, tá? É de relatório, né, sobre as condições da casa, né? Aí lembra, pessoal, que o circuito ele só tinha um único disjuntor, tá? O disjuntor, o mesmo disjuntor geral, ele servia para iluminação e servia para tomada, ou seja, era um único disjuntor. E lembra, até brinquei nessa Santíssima Trindade da instalação elétrica, né? Que você tem
a iluminação, você tem as tomadas de uso geral e as tomadas de uso específico. Depois que foi feito esse relatório aí pela Natália e o estagiário Gabriel aí, né? Estava em treinamento. Olha, mediante a relação de materiais, tá? Você vai receber uma relação de materiais que foram gerados através de uma nova planta baixa. Então, provavelmente o estagiário aí, né? Juntamente com a ajuda aí da eletrotécnica aí, né? Da Natália, eles fizeram esse levantamento aqui, ó, viram que realmente só tinha um único disjuntor por circuito, e aí a empresa e a MEP Limitada, ela gerou essa nova planta baixa a partir daquela primeira. Lembra que essa daqui, ó, é o as-built, né, o como construído do elétrico. Essa daqui, ó, é o como construído do elétrico. Foi o que o Gabriel e a eletrotécnica Natália encontraram. Daí, os projetistas, né, não necessariamente o Gabriel e a Natália fez esse projeto, os projetistas da MEP, né, limitada, eles fizeram um novo projeto. Vocês estão vendo, ó, que tem o circuito 1, ó, é iluminação, ó, tá? O iluminação tá com a legenda que ela tá bem simples, tá? Mas ela é didática aqui, ó. Iluminação, tomadas de uso geral, eles têm a numeração 2 aqui, ó. É uma boa prática de projeto você pôr essa numeração no ponto de tomada. Não tem, mas você consegue ver aqui, ó, que tem o neutro, a fase e o terra indo para os triângulos aqui, que são os pontos de tomada. Beleza. E a tomada de uso específico, ó, o chuveiro, inclusive, está até escrito que ele é um chuveiro, ó, de 3.500 watts. Inclusive, ele aqui, pelo que eu estou vendo aqui, ele é monofásico, 127 volts, tá? Isso mesmo. E tem também, ó, uma outra tomada de uso, o TUE, né? Lembra? É o acrônimo para tomada de uso específico, ou seja, lembra que para esse chuveiro, eu vou ter um único disjuntor para essa tomada aqui que fica na cozinha, provavelmente é de um forno elétrico, né? Ou um equipamento que tem uma potência mais alta. Professor, não seria para geladeira? Geladeira, pessoal, geralmente a potência ela não é tão alta igual essa que está aqui, não, tá? A geladeira aí de 200 watts, às vezes até um pouco mais, 500, tá? Uma geladeira, principalmente as novas agora, né? Tinha as antigas aí, o pessoal mais antigo aí, talvez nenhum de vocês vai entender essa referência. Tinha uma marca tal de Frigidaire. A Frigidaire, ela é bem antiga, tá? Ela não tem o sistema eco, né? Não tem o sistema inversor, então e mesmo assim, a potência dela não ultrapassava os 200 watts, tá? É, então, só tem essas duas tomadas de uso específico, beleza? Ó. Mediante a relação de materiais, que relação é essa? Isso aqui é só para você entender, ó, a progressão que o, né, a eletrotécnica e o estagiário encontraram a casa desse jeito, com apenas um disjuntor para tomada, para iluminação, né, tomada de uso geral, tomada de uso específico. A empresa transformou, né, os projetistas dividiram aqui, deu 3 circuitos, tá? Um de iluminação, uma de uso geral e, não, na verdade, 4 circuitos, né? Uma de iluminação, uma de uso geral, que é o circuito 2. O circuito 3 é o chuveiro. Tá vendo que o circuito 4 aqui, ó, é essa tomada de 1.600 watts que fica na cozinha, tá? Provavelmente é um forno elétrico, tá? Eu tô chutando. Geralmente o forno elétrico aí, ele é o equipamento de maior potência dentro de uma cozinha. Então, você tá vendo que agora tem 4 circuitos, tá? Um de iluminação, um de tomada de uso geral e 2 de uso específico, né? O circuito 3 que é o chuveiro, o circuito 4
que é essa tomada específica aqui dessa cozinha, ou seja, cada um tem o seu disjuntor, tá? Isso aqui é só para vocês entenderem. Professor, que relação de material é essa? Agora, a tarefa em si. A tarefa é esse arquivo em Excel, tá? Daí eu modifiquei o original. Agora sim, ó, essa seria uma tarefa. Vocês viram que esse projeto aqui, o novo aqui, ó, se fosse um curso de eletrotécnica, eu iria pedir, se bem que hoje em dia tem os programas, eu acho que até comentei com vocês, né? Tem um programa, o CAD-Pro, o Proelétrico, são programas baseados no BIM, né? Na tecnologia BIM. A tecnologia BIM, ó, esse desenho antigamente no AutoCAD aí, ele era apenas um desenho lá no computador, né? Aqui é uma linha, né? Uma linha que, se for impressa, vai ter uma tinta ali, né? E com essa nomenclatura. Já lá no AutoCAD é uma linha, né? Geralmente é uma polyline, né? É uma linha e essa linha ela está associada a uma cor e um formato. Já na tecnologia BIM, no arquivo em AutoCAD, essa linha ela na verdade tem a referência de um eletroduto. Então, no programa lá de projeto, ele considera essa linha como um eletroduto, tá? E esse eletroduto, ele tem, ó, igual tá mostrando aqui, ó, três condutores. Tem um condutor neutro, tem um condutor fase, né? E tem um condutor retorno, que é o que retorna aqui para a lâmpada, tá? Então a fase desce, o retorno sobe e vai para a lâmpada, tá? O neutro, por que que o neutro está indo para esse interruptor? Provavelmente, tá? É, a intenção deles aqui é porque o neutro ele não precisa estar aqui, tá? Só a fase e o retorno, geralmente. Mas se tivesse uma tomada aí ele já aproveita a fase e faz a alimentação da tomada. Mas, professor, mas esse aí que está descendo é só o circuito um, né? Então ele deveria. Agora eu percebi um erro nesse projeto aqui. Ele deveria estar descendo um circuito 2, que é uma tomada de uso geral, realmente. Mas enfim, tirando esse erro aqui, né? Que eu acabei de perceber agora aqui, né? Porque o único motivo para você descer no interruptor um neutro é porque naquele interruptor, né? Além dele, né? Além de ter a tecla, já que a gente finaliza aqui, a tecla do interruptor, geralmente você tem no mesmo espelho aqui, ó, uma tomada. Só que eu não posso pegar a fase que vem para cá, ó. Por exemplo, aqui desce a fase do circuito um que é o de iluminação, né? Então a nomenclatura, né? Lembra que é um palitinho, e aí você coloca o um que é do disjuntor lá de iluminação. E daí vai subir lá para a lâmpada um retorno, que aí você coloca o desenho que é metade da fase e o comando, que no caso é o A aqui, tá? Se você tem uma tomada aqui, você não pode pegar essa fase, igual eu vi já vi muitas instalações, inclusive instalações de alto padrão, tá? Eu não posso pegar essa fase e ligar ela aqui não, tá? Não, poder até que você pode, vai funcionar. Mas aí você não está segregando o circuito de iluminação de circuito de tomada, tá? Então isso aqui não pode. Ele deveria descer aqui com a fase do circuito 2 aqui, ó. 2, ó. E aí, porque tem o neutro, né? Então o neutro serviria, né? O neutro viria para cá, o neutro nem vai para o interruptor, o neutro já fica lá na lâmpada. Então o neutro ficaria aqui e em vez de ir a fase do circuito um vai a fase do circuito 2, que se for monofásica é a mesma, tá? Eu falo fase do circuito 2 é o disjuntor que
protege o circuito 2, embora se for monofase, que eles sejam da mesma fase, né? Fase A, B ou C, tá? Então, como aqui é uma turma de eletricista, daí, ó, a lista de material já está com a quantidade, tá? Qual que é a tarefa de vocês? Isso daqui é só para vocês terem a referência do projeto, tá? Tanto o antigo que ele serviu de forma didática para a tarefa, o desafio 3 anterior, tá? Para esse desafio, o de hoje aqui, o 4, ele serve como referência porque foi dessa planta baixa que foi retirado essa lista de material. Aí, antigamente, né, o eletricista, né, o técnico aqui, ele fazia na mão aqui, ó, na unha mesmo, aqui, ó, contava aqui, tirava as medidas aqui lá, né, com escalímetro. Hoje em dia, o programa com a tecnologia BIM, ele já tira a quantidade e a metragem, tá vendo aqui, ó, cabo flexível vermelho, tá? De bitola 2,5 milímetro, né, quadrado, ó, 43 metros. Então, já foi considerado o pé direito, né, que é a altura. Foi considerado, por exemplo, esse interruptor aqui, ele está na altura média, né, na altura que você liga e desliga, aproximadamente 1,20 m do piso, né? Então, isso daqui, ó, tudo foi considerado ou pelo programa ou de quem extraiu essa lista de material. Então, qual que é a tarefa? Você vai pegar esses dados aqui, ó, da lista de material, essa quantidade aqui, e você vai fazer um orçamento direto da internet e um orçamento de duas lojas. Pode até ser uma loja aí da internet aí, tá? Você vai pegar o preço unitário, por exemplo, aqui, ó, tem um disjuntor de 40 amperes monofásico aqui, ó, unitário, preço unitário e o preço total. Aqui nós só temos um de 40 aí, que vai ser o geral aqui, né? Então, um de 40 custou tanto e o preço total vai ser o mesmo, porque só tem um 40, né? E daí você vai colocar preço unitário, né? Ah, é 43 metros, mas vamos supor que o rolo aí, ele vem com, sei lá, 20 metros. Então, eu vou utilizar o quê? Dois rolos e mais 3 metros. Aí você vai ver quanto é que ficou esse valor aqui. E vai fazer esses três orçamentos, tá? Um direto da internet e em duas lojas, mas essas duas lojas você pode pegar diretamente aí da internet mesmo, essas duas lojas físicas aí, tá bom? Então, a tarefa do desafio 4, situação de aprendizagem 1, é você partir desse projeto que já, que já foi modificado, foi melhorado, foi extraído uma lista de material e dessa lista de material você vai executar o orçamento, tá? Inclusive, você aí que está fazendo o curso de eletricista industrial, você pode fazer projetos, né? Projetos não, pode fazer instalações elétricas, né? Orçamentos aí por exemplo, própria, aí, né? Você vai oferecer o seu serviço aí como eletricista industrial. Ele tá certo que o eletricista industrial ele tá mais para a área industrial aí, mas ele tem um conhecimento maior do que o predial, né? Porque ele tem essas noções de projeto. De novo, reforçando, pessoal, o eletricista industrial ou qualquer outro eletricista, eles não projetam, mas eles têm o conhecimento básico desse projeto, tá? Inclusive, eles podem fazer instalação baseada nesse conhecimento aqui, tá? Agora, se precisar de um documento oficial, uma ART do engenheiro ou uma TRT, né, que é chama termo de anotação técnica aí, né, que é como se fosse uma nota fiscal, tá? Basicamente. O engenheiro, só o engenheiro e o técnico que pode emitir. Mas vocês podem pegar um projeto que já foi feito, já foi concebido,
tirar ele do papel e instalar para um cliente de vocês, né? Na qualidade aí de predial, tá? Não é só você trabalhar para a indústria, você pode fazer isso também, né? O normal é você trabalhar para a indústria, montando quadro, né, de motores de partida direta, partida indireta, né? Uma chave compensadora, uma estrela triângulo, ou utilizando algo mais elaborado, né? Dependendo aí né, da necessidade da empresa, que é uma soft starter ou inversor de frequência, né? Mas você pode fazer essas tarefas e já que faz parte do conhecimento desse curso. Beleza? Então é isso, pessoal. Vou parando aqui o compartilhamento, tá? E a gravação. Eu vou verificar, tá, pessoal? Porque que hoje, né? Hoje não, vocês não compareceram, né? Pelo que eu tô vendo aqui, ninguém compareceu, então, infelizmente vão ficar com falta aí, né? E provavelmente a atividade de hoje de entrega vocês não, né, não vão entregar, né? Mas aí eu vou verificar, tá, com a unidade de vocês, por que que faltaram, o que que aconteceu, tá bom? Então é isso, pessoal. Fiquem com Deus, tá? E até a nossa próxima web aula. Tchau, tchau.